Leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Waddles. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma, impresso nessa substância, produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos no mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com o seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore, embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões, no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos dos homens devem existir antes em seu pensamento. Ela não pode formar uma coisa, ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora, o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Quando o homem tem um pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o Pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar, apresentamos três premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original ou uma substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos
dados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza, orgânica e inorgânica, são formas distintas feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem ele pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações. E, sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original e, raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro, e esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer, fazendo com o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu. A teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar, e este processo não falhará, pois todos aqueles que fizerem exatamente o que este livro manda ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo, e para conseguir isso é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda a aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio. Tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz às aparências.
Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas três primeiras assertivas fundamentais apresentadas nesse capítulo. Para enfatizá-las, eu as repito. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seu pensamento habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória, e medite sobre elas até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgir alguma dúvida, afaste-se como se fosse um pecado. Não ouça argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou escolas onde é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essa crença, todos os seus esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença.